Olá, meus amigos, vamos dar continuidade aos exercícios e nesse momento vamos desenvolver o exercício número 2, que seria uma máquina de corte de barras metálicas. Iremos desenvolver esse circuito no FluidSim. Então, temos aqui a tela inicial do FluidSim, onde eu desenvolvi aqui algumas imagens para que a gente consiga compreender como essa máquina vai funcionar. Primeiramente, eu tenho aqui um conjunto de cilindros que vai fazer a alimentação da barra na máquina. E eu tenho aqui um conjunto também de atuadores que vai fazer a fixação e corte da barra. Nesse momento, no momento que eu aperto o botão, que eu starto o processo de funcionamento da máquina, o cilindro A ele avança para fazer a fixação da barra. Perceba que esse cilindro A ele faz parte de um conjunto de alimentação da barra. Nesse momento, na sequência, foi executado o primeiro passo seria o A avançando, ou seja, o cilindro A avançou e fixou a barra. Em seguida, nós temos o movimento do conjunto de alimentação da barra. Perceba que depois que o cilindro A fixou a barra, o cilindro B avançou o conjunto, fazendo com que a barra seja alimentada até tocar no limitador. Esse limitador vai controlar o comprimento de corte da peça. No momento que esses cilindros eles avançam, eles tocam em algum dispositivo de sinal, que pode ser fim de curso ou sensores indutivos, que mandam o sinal para o processo de controle dos demais cilindros. Então, eu tenho aqui, primeiramente, o cilindro A, ele vai avançar, automaticamente ele vai acionar um dispositivo eletrônico, que pode ser um fim de curso indutivo ou então um fim de curso de rolete eletromecânico. Nesse momento, ele executa o segundo passo, que seria o quê? O avanço do cilindro B, ou seja, todo o conjunto de alimentação se movimenta, fazendo com que a barra seja alimentada na máquina. E o limitador, como eu já falei, limite o comprimento de corte. Nesse caso, estamos aqui no passo B+. Então, no momento que o cilindro B avança, que alimenta a barra, o cilindro C ele avança para fazer a fixação da barra na mesa de corte. No momento que esse cilindro avança, ele também precisa acionar algum dispositivo de controle, como um fim de curso eletromecânico ou um sensor indutivo. Nesse momento, ele executou o passo C+, ou seja, C avança, e ele fixou a barra. Quando ele fixar a barra, ele aciona, claro, um elemento de controle, um fim de curso, e faz com que os dois cilindros agora sejam acionados. Ou seja, nesse momento, é interessante que ambos façam o movimento de forma simultânea. Ou seja, enquanto o cilindro D executa o corte da barra, o cilindro A ele pode recuar nesse momento. Por quê? Porque o cilindro C está fixando a barra. Eu tenho aqui o movimento de corte do cilindro D, D avança, D+, e ao mesmo tempo que o D está avançando, o cilindro A da pinça do conjunto de alimentação também recuou. Após essa operação, o cilindro D precisa recuar, ele já cortou a barra, precisa recuar, e nesse momento o cilindro B do conjunto de alimentação também recua, ok? Sabendo que a barra ainda está fixa pelo cilindro C, então o cilindro B recua. Então ambos fazem esse movimento também de forma simultânea. Enquanto o D recua, o B recua também. Nesse momento, o C recua, liberando agora a fixação da barra
e fazendo com que nesse momento haja possibilidade de um novo ciclo. Ou seja, se apertar o botão novamente para startar o processo, o cilindro A vai fazer a fixação da barra, o cilindro B vai fazer a alimentação da barra até o limitador. Após isso, o cilindro C vai fixar a barra na mesa. Depois, o cilindro D avança para cortar ao mesmo tempo que o cilindro A recua para liberar a pinça. Depois do corte efetuado, o cilindro D recua ao mesmo tempo que o cilindro B do conjunto de alimentação também volta, né? Ele recua. Nesse momento, o cilindro C recua, liberando todo o processo e dando início a um novo ciclo. Ok?